Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Jasila Prabhupada Ki Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sarivasa de Goura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Rama Hare Hare. Todas as glórias são aos devotos reunidos. Que bom, estamos aqui para mais uma aula do Bhagavad Gita, como ele é, o capítulo 7, verso 21 desse capítulo intitulado Conhecimento acerca do Absoluto. Então hoje é um dia, maravilhoso, principalmente porque estamos tendo, a honra de falar os versos do Bhagavad Gita. Imagina, Krishna nos dando a oportunidade de recitar as palavras dele, de citar também o significado de Srila Prabhupada. Então isso aí é muito grandioso, É um serviço especial, esse de você poder recitar o verso do Bhagavad Gita e aqui também, inspirado pela super-alma, falar algumas palavras, de modo que se uma pessoa, está tendo essa oportunidade, como eu estou tendo aqui agora, você tem que realmente estar em gratidão, porque Krishna, no seu coração, ele está confiando, que você leve a mensagem dele para outros corações, para que haja uma iluminação, uma aquisição de conhecimento transcendental, o conhecimento que vai libertar a sua alma desse condicionamento ilusório que você vive, Então, só nos resta realmente a reverenciar a Deus por estar nos dando essa oportunidade do serviço devocional. Isso faz realmente que o nosso dia, se torne maravilhoso só por falarmos um versinho que seja do Bhagavad Gita, que, imagina, a palavra de Deus, Deus veio pessoalmente e recitou esses versos. Isso aí é muito grandioso. Às vezes a gente pega o Bhagavad Gita, lê um verso, mas não entende a grandiosidade que é você estar se associando com o verbo divino, seja cantando o nome de Deus, o Mahamantra Hare Krishna, e também pronunciando vários nomes que Deus tem, mas também assim, simplesmente podendo repetir aquilo que Deus falou. Isso é algo realmente transcendental. Para quem está avançando espiritualmente, o sentimento assim, não dá nem para explicar direito. Bom, então aqui no verso 21, Krishna está falando: eu estou nos corações de todos como a super-alma, e logo que alguém deseje adorar a um semideus, eu fortifico a sua fé para que ele possa se devotar a essa deidade específica. Então Krishna está falando isso aqui no verso 21, porque no verso 20, para quem não assistiu à aula ou não está seguindo essa sequência que estamos falando do capítulo 7, ele está dizendo que a inteligência das pessoas que estão iludidas pelos desejos materiais, essas pessoas não se rendem a Krishna e acabam se rendendo aos semideuses, que são servos de Krishna para executar alguma tarefa na administração universal. Então são almas dotadas de poder por Deus, que oferece também bênçãos, para quem adora esses semideuses, as bênçãos materiais ou místicas, poder místico também acontece. Então Krishna está falando que as pessoas que perderam a inteligência adoram os semideuses.
E nesse verso, Krishna está falando que, mesmo assim, é ele, né, que cria, que mantém essa fé do devoto para adorar os semideuses, a deidade específica, né, que ele escolhe adorar para um determinado motivo que você queira alcançar, no nível material ou místico, né, ou intelectual também. Dessa forma, Krishna está dizendo que nós não devemos adorar as deidades, mas se nós queremos adorar as deidades, então devemos entender que é Krishna que está mantendo esse sentimento de você querer adorar algo superior para obter aquilo que é o seu desejo específico. Então, Krishna ele fala que ele está no coração de todo mundo, como essa super-alma, né? A alma onipenetrante, Vasudeva, ou Vishnu. Então, tão logo você queira, né, se devotar a algo que você pensa ser mais elevado que a sua alma, Krishna ele te favorece, porque é uma forma, né? Se você não consegue adorar a Deus ainda, não, você não se rende a Deus, e Krishna acha que é interessante você adorar a um semideus, porque de alguma forma você está trabalhando, né, nesse nível de desenvolver a sua adoração. Então, para as pessoas que perderam realmente a inteligência, que não conseguem distinguir Deus dos semideuses, é assim que começa o trabalho de adoração. Então, Krishna está no coração de cada pessoa, vendo, né, o desejo, a motivação dela, a entrega, e é uma forma preliminar de você começar a entender que mais tarde você vai ter que adorar a Deus, conforme ele fala nos versos anteriores. Então, Krishna ele está fortificando a confiança, a fé da pessoa nesse ser superior, para que ele possa se devotar a essa deidade específica. Então, Srila Prabhupada, aqui, em seu significado, está dizendo, né? Deus deu independência a todos. Portanto, se alguém deseja obter gozo material e quer muito sinceramente receber dos semideuses materiais tais facilidades, o Senhor Supremo, como a superalma nos corações de todos, compreende e lhe dá facilidades. Como o Pai Supremo de todos os seres vivos, Krishna não interfere com a independência de cada um, mas dá todas as condições adequadas para que eles possam satisfazer seus desejos materiais. Talvez alguns perguntem por que o Deus onipotente dá aos seres vivos condições favoráveis para desfrutarem deste mundo material e, com isso, os deixa cair na armadilha da energia ilusória. A resposta é que, se o Senhor Supremo, como superalma, não dá essas facilidades, então a independência não faz sentido. Por conseguinte, ele dá a todos independência completa, tudo o que quiserem. Mas, no Bhagavad Gita, encontramos sua instrução definitiva. É necessário abandonar todas as outras ocupações e render-se inteiramente a Ele. Isto fará a pessoa feliz. Então, esse ponto aqui é muito importante, que Srila Prabhupada está falando, né, sobre a completa liberdade que ele dá a todas as entidades vivas. Não faz sentido Krishna te obrigar a adorar a ele, porque você não compreende, né, Krishna como a suprema personalidade de Deus,
nesse estágio inicial de adoração, e você equipara, né, ou coloca Krishna no mesmo nível, né, de igualdade com os semideuses. Muitas pessoas pensam que Krishna também é um semideus, né? No entanto, quando você vai estudando o Bhagavad Gita e você compreende Krishna como o ser supremo, a causa de todas as causas, a fonte de poder que todos os semideuses têm, você imediatamente, né, se rende a Krishna. Logo, isso aí vai depender, né, de um tempo. Mas, inicialmente, nessa escola terra, para você adorar algo superior, sim, Krishna favorece. Porque ele sabe que no final vamos atingir esse ponto de compreender que ele é Deus, né, o Ser Supremo, mas nós já vamos estar num estágio de amadurecimento desse processo de adorar a uma entidade superior. E no final nós temos que adorar a entidade, né, suprema, que é a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna. De modo que Krishna ele é muito assim, favorável, né? Isso é o sintoma da amizade absoluta. Assim. Krishna não fica cobrando nada. Ele dá o livre-arbítrio porque a adoração, o amor tem que ser feito voluntariamente. Se Deus nos fizesse uma imposição, ele era um Deus carrasco, né? Um Deus fanático, sei lá, um Deus ditador. Mas Krishna não é assim. Ele respeita o nosso tempo e também nós somos eternos, né? Somos eternos e vai chegar um tempo que seu coração vai perceber a existência, né, original de tudo, o Senhor Krishna, e vai se derreter de amor por ele, e aí a sua rendição vai ficar perfeita. Mas como o Prabhupada está falando aqui, por que não? Então, né, imediatamente, né, já entendemos o Bhagavad Gita, então não faz mais sentido seguir, né, essa linha de adoração a seres superiores, a mestres ascensos, né? Temos apenas que respeitar que cada ser nesse mundo, né, nesse universo que vivemos, tem uma potência específica para servir ao Senhor Krishna no plano dele, né, nesse contexto administrativo do universo. Esse é tudo que temos que saber, né? Cooperar com esses seres ditos, né, superiores ou mais potencializados em poder espiritual para criar uma harmonia, né? O planeta Terra não é assim, não está ao léu, os planetas de todo o universo, cada um tem uma hierarquia espiritual nos planos divinos que estão trabalhando com as almas que aqui estão, né, se identificando com esses corpos materiais, mas que no final nós vamos despertar para a nossa condição espiritual, vamos entender que há um ser supremo, que ele é revelado, como aqui no Bhagavad Gita, como o Senhor Krishna, e então começamos a frequenciar com a divindade em nosso coração, né? E essa super-alma, né, Krishna, como ele fala nesse verso, ele está sempre nos observando quais são as nossas atitudes, a nossa sabedoria, o nosso grau de amor, e a partir do momento que vamos intercambiando com ele a nossa energia pessoal, então Krishna potencializa isso, né? Ele vai fortificando a nossa fé para que fiquemos cada vez mais rendidos a ele através da autorrealização. Nós realmente vamos começar a sentir a presença de Deus em nosso coração, e então as coisas ficarão mais simples, né? Você vai saber que cada ser, né, que é chamado assim de superior nesse universo, ele está naquele lugar específico, porque Krishna confiou a ele certa missão, né? Então, que a nossa missão aqui seja falar sobre Deus, levar Deus às pessoas e realmente se render carinhosamente
aos pés de lótus, né, do Senhor Supremo, Sri Krishna. Então, Prabhupada fala aqui que qual é a instrução definitiva de Deus, que nós devemos abandonar todas as outras ocupações que estão nos fazendo servir, né, a objetivos materiais ou místicos, e simplesmente nos render inteiramente a Ele. Então isso é muito importante, né? Não devemos ter apego por certas entidades, por certas pessoas, por certos mestres, mas nos render inteiramente a Ele. Entender que cada pessoa está numa posição, de modo que quando você se tornar um Cristo, né, avançar assim, ou como Prabhupada, você vai entender que você simplesmente está seguindo um plano de Deus e Ele está potencializando o seu coração. O devoto, assim, quanto mais avançado ele disse, né, que ele é o mais humilde que tem, assim, porque ele não quer adoração para ele, né? Então tem muita gente aí que, quando não entende Deus e tem poder, né, assim, principalmente quando se adora os semideuses, assim, essas pessoas ficam muito orgulhosas, falso ego lá em cima, e essas pessoas tentam, né, controlar a vida de outros seres, né? Como acontece, né, atualmente aqui no planeta Terra, né? As pessoas que estão envolvidas com certas frequências energéticas assim pesadas, essas pessoas são devedores de outras entidades que cobram assim influências planetárias assim. Mas o devoto puro não, ele está simplesmente rendido a Krishna em amor e não tem falso ego, não tem interesse por nada, só de servir a Deus, cooperar com Deus no trabalho, né, dele assim, no universo. De modo que se Krishna veio a esse mundo material e nos passou o conhecimento do Bhagavad Gita, né, com tanto carinho, nós pegamos esse conhecimento e também devemos, né, passar para frente. Então, estamos cooperando com a missão suprema de Krishna, de tentar iluminar as outras almas e fazê-las compreender que Krishna é uma pessoa, né, suprema, né? Ele é a verdade absoluta, a causa de todas as coisas, a origem de tudo, e é isso que devemos fazer acima de tudo, né? Isso vai nos tornar assim, muito queridos por Deus, no sentido de que Krishna ele vai nos proteger, vai nos trazer tudo o que precisamos amavelmente, porque tudo está sob o controle de Krishna e esse universo é completo e perfeito. Nada falta, né? Essa consciência de falta, de medo, tudo isso é da mente que está esquecida do poder do Espírito, integrado com a consciência suprema. Aí a pessoa sente assim, que vai faltar algo, que está com medo de futuro, e esquece que Krishna está controlando, né? Devoto, assim, é absurdo falar que ele teme alguma coisa, porque tudo é armadilha da energia ilusória, né? Você tem que se situar nesse grau de confiança, de fé em Krishna e deixar que ele cuide da sua vida material, e você simplesmente cuida da sua vida espiritual e se prepara para voltar para o Supremo, porque é isso que Krishna quer. Então logo você entre nesse caminho, né, da vida espiritual, sinceramente, né, falando, com honestidade de coração, as coisas na sua vida se tornam perfeitas. Por isso que Krishna está falando aqui, que é necessário abandonar todas as outras ocupações e render-se inteiramente a Ele, né? E só isso, né, essa rendição inteirina a Ele é que vai fazer as pessoas serem realmente felizes. Não existe, né, a gente cita aqui em todas as aulas que não existe felicidade material, isso aí não existe, né? O espírito nunca pode ser feliz na energia inferior. Ele tem que estar em contato com Krishna no seu coração. Aí vem esse sentimento de Ananda, de bem-aventurança,
E até mesmo quando o devoto ele está vivendo aqui no mundo material, ele enxerga o mundo com bem-aventurança, porque ele usa essa energia inferior para servir a Krishna. Então, Prabhupada está falando aqui que tanto a entidade viva quanto os semideuses estão subordinados à vontade da Suprema Personalidade de Deus. Portanto, a entidade viva não pode, por determinação exclusivamente sua, adorar um semideus. Tampouco pode um semideus conceder alguma bênção sem a vontade suprema. Então esse ponto aqui é muito importante, né? Porque quando a gente adora um semideus, assim, é Krishna que está favorecendo isso. Porque quando você entende que você é uma parte integrante de Krishna, um servo eterno, amoroso dele, e você não se rende e adora Krishna assim diretamente, né? Essa é a posição natural da alma. Então a posição da alma de adorar a um semideus é uma posição artificial. Ele só adora um ser assim, mais elevado que ele em consciência e poder, porque ele não conhece Krishna, né? Não conhece a posição real de Krishna, ou então interpreta assim, pensando que Krishna é também um semideus. Mas pela gente mesmo, né, se Krishna não favorecer a nossa adoração ao semideus, então isso não é possível. Por isso que no verso passado Krishna fala, quando a inteligência está iludida, aí você adora os semideuses. E nesse verso aqui, Krishna fala, e você só consegue adorar o semideus, que é uma adoração, vamos dizer assim, errada, né, do ponto de vista da posição, ou antinatural, né? Então a posição natural é adorar Krishna. Então isso aqui é muito importante, aqui, né, que Srila Prabhupada está falando, assim, né? Então, e também é importante aqui, está falando que um semideus em si, ele não pode conceder nenhuma bênção aos seres vivos. É a superalma que está no coração do semideus, né, vendo que a pessoa realmente está desenvolvendo uma tendência de adorar nessa forma humana, ainda imatura, porque ela não compreende Krishna. Então Krishna, através dos semideuses, ele dá a bênção, né? Potencializa a realização daquele desejo que a pessoa tem, né, por estar adorando alguma entidade superior, né? Semideuses. Isso é muito importante e essencial sabermos, porque a gente vê aí, né, muitas adorações, não só no lado da luz, mas também no lado das trevas, e Krishna é que está favorecendo. Se você quer receber um poder negativo assim, de controle, é Krishna também. Então, livre-arbítrio. Só que, dentro da contextura universal, a lei que rege tudo é a lei do amor. Você pode ter um poder do lado lá da escuridão, porém, o sofrimento que você vai adquirir em função disso, né, depois que você usar esse poder indevidamente, vai ser assim terrível, né? Ninguém gostaria de ter esse sofrimento se realmente soubesse o que acontece, né? Infelizmente, muitas pessoas não estão vivendo no espírito, mas no falso ego, e fazem acordo com entidades poderosas negativas, e aí essas pessoas acabam caindo numa armadilha que vai degenerar, né? Degradar completamente a alma, né? Porque o mundo material é um mundo de dualidade. As forças, né, da luz e as forças das trevas. Essas duas forças, né, são mantidas de alguma forma por Krishna para que aconteça essa historinha aqui do mundo material, dessa briga toda de dualidade, porque o mundo material em si é um mundo de conflito, né?
a não ser que você saiba harmonizar essas forças, né, opostas, né, negativas e positivas, dentro da gente. Isso significa a batalha de Kurukshetra também. Você, de alguma forma, derrota, né, as sombras que há no seu coração, sem você realmente ter que, né, reprimir nada na sua vida, mas você transcende tanto as forças da luz quanto as forças das trevas e se refugia aos pés de lótus de Krishna. Mas enquanto isso, se você está adorando forças, né, ou seres da luz mais elevados, ou forças das trevas, né, mais elevados em poder negativo, acaba que você fica nesse jogo, né, de degradação ou iluminação. Mas o devoto, quando lê aqui o Bhagavad Gita, entende o que é o absoluto, ele imediatamente toma a consciência de que deve se render assim inteiramente a Krishna, né? Transcendência, né? Essa é a palavra. Então, semideus, por si mesmo, ele não pode conceder nada assim, nenhuma bênção sem que a vontade de Krishna esteja atuando, né? Então, Prabhupada está falando aqui, ó, como se diz, nenhuma folha de grama se move sem a vontade da suprema personalidade de Deus. Se a gente tiver essa consciência, então a gente vai ter confiança completa em Krishna. Se você está com Krishna, então você sai fora da influência tanto das ditas forças de luz e também das forças de treva, porque você está com Krishna, né? Que é o poder que está por trás de todas as hierarquias de luz e trevas desse mundo material, onde acontece essa historinha de briga, né? De conflitos, assim. O segredo último é esse: renda-se a Krishna e deixa o mundo pegar fogo. Enquanto ninguém quiser se render a Krishna, todo mundo fica submetido a alguma força daquilo que ele está adorando, né? Mas tudo isso é concedido por Krishna porque a pessoa não quer se render a ele, então as coisas vão acontecendo. Então, é o princípio de adoração. Esse verso basicamente tem, né, essa alma, assim, Krishna fortificando a nossa fé para nos entregarmos a algum ser, né, seja da escuridão ou seja da luz. E isso aí, de alguma forma, o nosso coração está amadurecendo essa coisa da rendição. E quando você entrega Krishna, né, você se entrega a Krishna, né, se rende completamente a Ele, essas outras, vamos dizer assim, alternativas, né, positivas e negativas do mundo, elas são deixadas naturalmente de lado. Você transcendeu, você compreendeu. Então, assim, nenhuma folha de grama pode se mover sem a vontade de Deus, né, de Krishna, porque Krishna, ele é onipenetrante, né, onisciente, dessa forma, né, onipotente. Nada assim, cada átomo, né, a gente não pode compreender assim, cada átomo que se mexe, que tudo isso aí é Krishna por trás, favorecendo. Porque Krishna é absoluto, essa palavra absoluto, nós não conseguimos, né, conceber com o nosso intelecto, assim, por mais que tentemos entender que Deus está em tudo, mas porque tudo é Deus, né? Tudo é Krishna, tudo é Vishnu. E aí você, ao se render a Vishnu, você se integra com a totalidade da existência, tanto a material quanto a espiritual, mas você entende que, acima de tudo, tudo, material ou espiritual, é Krishna. É uma manifestação de Deus, criando toda essa sequência de evolução que você chega na forma humana, aí você lê o Bhagavad Gita e compreende Krishna e para de adorar outras coisas, para de depositar o seu amor em outras pessoas, né, outras situações. Prabhupada está falando que, de um modo geral,
as pessoas que estão aflitas no mundo material dirigem-se aos semideuses, como são aconselhadas na literatura védica. Assim, quem deseja satisfazer determinada aspiração pode adorar este ou aquele semideus. Por exemplo, recomenda-se a um doente que adore o deus do sol. Quem deseja instrução ou sabedoria pode adorar, a deusa Sarasvati, que é a deusa da sabedoria. Quem deseja uma bela esposa pode adorar a deusa Uma, a esposa do Senhor Shiva. Dessa maneira, nos Shastras, escrituras védicas, há recomendações para se executar diferentes processos de adoração a diferentes semideuses. Logo no início do estudo do Srimad Bhagavata, tem um verso lá que mostra assim, a relação de cada semideus e de como ele favorece, em cada motivação a pessoa. Então, se você quer inteligência, você adora algum semideus. Se quer poder, adora outro semideus. E assim vai. Saúde, força, assim. Então, Prabhupada diz, e porque uma entidade viva específica deseja gozar uma determinada situação material favorável, o Senhor a inspira a desenvolver um desejo forte para conseguir esta bênção daquele semideus. Isso aqui é muito importante. Então, por isso que logo no início desse verso aqui, que nós estamos estudando, Krishna ele fala, eu estou nos corações de todos como a super-alma. De modo que Krishna não só estimula a nossa fé de adorar um ser superior, como ele também, ele que dá a bênção que favorece a alma que está adorando esse ser superior, entende? Então tudo é Krishna agindo. Sempre que você faz alguma coisa, por trás está a potência de Krishna favorecendo o que você quer. Por isso que Vishnu, ele que mantém tudo. Logo, se entendemos que o desejo de Krishna é que nos rendemos a ele, que só pensemos nele e vivamos em serviço devocional, o Senhor Krishna também vai agir na nossa vida desse modo. Por isso que ele fala, na medida que você se rende a mim, eu me revelo a você, ou eu favoreço o seu destino para que você me realize. Por isso que eu tenho falado em todas as aulas, Vamos ter mais confiança e entender que Krishna ele está controlando tudo, cada momento da vida de cada pessoa, até mesmo uma grama, assim, tudo segue a vontade suprema de Krishna que está dentro do nosso coração, de acordo como ele vai vendo o nosso caminho aqui nesse mundo. Toda a ideia do Bhagavad Gita é que nós despertemos para a realidade divina dessa pessoa absoluta, o Senhor Krishna, nos rendemos a Ele e voltemos para a nossa posição natural no mundo espiritual, onde temos relações de amor as mais diversas com Ele. Então, Prabhupada está falando aqui que os semideuses não podem infundir essa afinidade nas entidades vivas, de nós. Se nós adoramos a um semideus, é ela que faz a gente continuar essa adoração a ela. Ela não tem esse poder. É Krishna que está fazendo com que nós nos atraiamos a ela. Então, Krishna explica que ele, sendo o Senhor Supremo, ou a super-alma que está presente no coração de todas as entidades vivas, é que dá à alma, à pessoa, esse ímpeto para adorar certos semideuses. Então isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo que Krishna fala que as pessoas perderam a inteligência quando
adoram os semideuses, ao mesmo tempo ele que fala que é ele que está por trás da fé dessas pessoas que perderam a inteligência, o poder de discernir entre o que é real e o que é ilusório. De modo que podemos ver que Krishna ele é muito bondoso, né? Ele deixa que você adore outras coisas além de adorar a Ele, que é o que devemos fazer, mas vai chegar um tempo em que você vai compreender essas coisas, né? Porque quando você adora o semideus, você não fica satisfeito, você não fica feliz em estar adorando certos mestres, certos, né, seres mais elevados, porque a posição natural da alma é adorar a Deus. Vai chegar uma hora que você vai ter que adorar Krishna, você vai entender que você tem que adorar algo onde você atinja esse ponto de felicidade máxima. Então, Prabhupada está falando, os semideuses são, na verdade, diferentes partes do corpo universal do Senhor Supremo. Portanto, eles não têm independência. Isso aqui é muito importante também entender, né? A gente pensa que quanto mais livre, mais poderoso, mais cheio de consciência é uma entidade viva, né? Tais como são os semideuses, assim, acha que ele tem uma independência de fazer o que quiser. Mas é pelo contrário. Quanto mais você evolui em consciência, mais você entende que o poder pelo qual você age no mundo para realizar certas coisas ou para ativar certos poderes em você vem dessa fonte suprema, Krishna. Aí você fica, né, cada vez mais devotado a essa fonte suprema da existência. Isso que nós temos que entender, né? Porque o falso ego, ele fala, quanto mais poder eu tiver, mais ficarei, né, independente de Deus, e aí muitas pessoas vão para o lado das trevas, né, ambicionando, né? O lado das trevas significa o poder do falso ego, e o lado da luz, o poder do espírito, da alma, do servo amoroso de Krishna. Essa é a diferença, né? Então o falso ego chega num ponto em que ele é completamente assim iludido, desiludido, né, degradado, e aí ele cai da posição dele, por maior que seja que essas pessoas aí que se dizem, né, os donos do poder da escuridão, eles no final vão cair assim terrivelmente de suas posições, enquanto que aquela pessoa ali mais humilde, que está na luz, que está devotando o seu coração a Krishna, sem pretensão nenhuma de ser nada, né? Assim, essa pessoa vai ser exaltada, vai ser glorificada por Deus e vai voltar para o mundo espiritual, viver a vida perfeita de relação transcendental com Krishna ou com Vishnu, né? Então, ninguém tem independência por si próprio, né? A nossa independência é de servir a Deus ou servir as forças, né, negativas. Então temos que pensar em como estamos usando a nossa independência. Porém, o ideal, né, como Krishna diz aqui, é servi-lo, depender dele. Então nós teremos uma independência espiritual para viver feliz aonde estivermos. Prabhupada está falando, declara-se na literatura védica a suprema personalidade de Deus como superalma também está presente no coração do semideus. Por isso, é ele quem organiza tudo para que o semideus satisfaça o desejo da entidade viva. Mas tanto o semideus quanto a entidade viva são dependentes da vontade suprema. Eles não são independentes. Vamos então refletir, né, sobre esse verso que nos dá um contexto assim, muito sábio da nossa realidade de seres, né? Cada ser está numa dimensão de consciência
cada ser tem um poder específico, um nível de sabedoria, de amor, de várias qualidades espirituais. Essa que é a beleza da diversidade, né, espiritual, onde há diferenciações de qualidades, de atributos, de poderes, e aí todo mundo entende que quanto mais qualificada é uma alma, isso significa que Deus está potencializando esse ser, né? Mas que não é realmente dessa alma, né? Essa característica que ela tem, assim, mas tudo está vindo de Krishna. De modo que Krishna é chamado, né, Bhagavan. Bhagavan significa aquele que possui todas opulências em níveis, né, infinitos. E que ele é a fonte suprema que está canalizando para cada entidade viva o que ela quer. Se você quiser ser um super sábio, né, e você vai se elevar assim, o cara mais sábio desse universo, mas na verdade essa sabedoria ela vem de Deus. Não é você que é sábio, né? Você não tem que ter falso ego. Você tem que entender que você está conectado com Deus e como você desejou ter essa sabedoria, então Krishna passa para você essa sabedoria. E aí você vai fazer o que com essa sabedoria? Você vai explorar as pessoas? Não, você vai usar amorosamente para tornar as outras pessoas mais sábias também. Essa é a ideia que Krishna fala, né? Krishna fala assim, eu dou toda a sabedoria, todo o amor, todo o poder para todo mundo. Mas como você está usando isso, né? Lógico que Krishna não vai dar o poder assim, maior para uma pessoa que está frequenciando negativamente. Ele vai dar poder, mas a certos graus de poder, quando a pessoa é do lado negativo, ela não consegue alcançar, porque certos poderes precisam de níveis de pureza. Entende? Então, como esse universo é feito do amor de Deus, né, da alegria de Deus, enquanto você não estiver vibrando puramente nessa frequência superior divina, os poderes que você vai ter vão ser limitados ao que você está frequenciando. Mas quando você atinge o grau de um devoto puro, você pode ter assim, qualidades em níveis máximos, no entanto você não está usando essa forma por capricho pessoal, por falso ego, você usa tudo para satisfazer a Deus. E é assim, né? Krishna não está satisfazendo todo mundo, dando tudo o que todo mundo quer, né? Respeitando o livre-arbítrio de todo mundo. Você pode escolher ser uma pessoa demoníaca ou uma pessoa divina, assim, para Krishna, ele está respeitando o livre-arbítrio, só que você vai, né, colher aquilo que você escolheu. Então, do mesmo modo, assim, como Krishna está te oferecendo tudo que você recebe, você oferece para as outras almas e fica em gratidão. Né? Oferece para Deus de novo na forma de serviço devocional. E é isso aí, o mundo, né, é eterno, é isso. Todo mundo compartilhando devidamente os atributos de Deus, né, que você consegue adquirir na sua potencialidade de intenções de servir a Deus. E aí Krishna trabalha na sua vida. Você não precisa fazer esse esforço extremo de conseguir algo, de ter alguma motivação material. Entende? Não é assim. Krishna está agindo na vida de todo mundo. Assim, tudo está sendo mantido por Krishna. Nada na sua vida acontece só assim, por você. Você que decide certas coisas com a sua pretensa independência, né, ou liberdade, mas nada pode acontecer na sua vida se Krishna não quiser, né? Da mesma forma, o semideus não pode conceder bênção se Krishna não quiser. Ou você também não pode ter essa fé de adorar o semideus se Krishna não quiser. Então, tudo que Krishna pede no Bhagavad Gita é isso, né? Adore-me, né? Adore-me, torne-se meu devoto, pensa sempre em mim, e então as coisas vão ficar em harmonia, e nós vamos atingir nessa forma humana o padrão perfeito, né, de compreensão de qual é a nossa missão humana nesse mundo, aqui, né, esse mundo de holografias, né,
Você começa a entender que tudo é Deus. Então, vamos sempre lembrar disso aqui, desse verso, dessas palavras que Krishna está falando, né? Que eu estou no coração de todos como a super-alma. Jamais devemos esquecer que Krishna ele está observando todos os nossos pensamentos e sentimentos, como uma testemunha, né? E ele, por isso que falamos assim que nós criamos a nossa realidade, né? Nós co-criamos, né? Então, a nossa realidade é manifestada quando entendemos que todos os nossos desejos são satisfeitos por Krishna, que está dentro do nosso coração. Mas se você é um devoto rendido a Krishna realmente em pureza e você quer algo e isso não acontece, você entende que Krishna é que não quer que aconteça, né? Você não fica batendo o pé igual uma criança, assim, idealizando um futuro ou o jeito que você quer viver aqui no mundo material. Assim, nada disso. Então, isso significa rendição. Rendição é você se deixar fluir na sua vida por Krishna, você vive em gratidão, totalmente, assim, sem temor nenhum, porque nada acontece fora do carinho, da amizade, do amor que Deus tem por você. Só que você está consciente disso, você está ligado, né, em Krishna e vive uma vida em paz. Nada pode, assim, vir contra você, né? Porque Krishna está protegendo, né? E mesmo porque tudo aquilo que se chama o lado mal da história é Krishna também que está favorecendo aos seres demoníacos, porque eles querem viver assim, né? E esse planeta Terra, esse universo é dessa maneira, é um universo de dualidade. Aí o devoto fica esperto, aí fala assim, poxa, Krishna está dentro do meu coração, com todo carinho, zelando pela minha vida, pela a realidade que eu estou criando, mas agora eu quero me render a Krishna e fazer da minha realidade, né, um lugar divino, um lugar sagrado, onde eu possa me devotar a Deus e me preparar para voltar para o mundo perfeito, que é o mundo onde Krishna habita assim, pessoalmente, né? Ele, várias expansões dele também estão lá, e é isso, né? É isso que Krishna vem nos ensinar aqui no mundo material e também quando ele traz os seus passatempos, né? Quando Krishna vem, Vrindavana também vem, né? Porque onde está Krishna, Vrindavana automaticamente se manifesta. E está aí, está tudo aí no canto 10 do Bhagavatam. Vamos estudar para ver como é que é a vida espiritual, né, em Vrindavana. A única diferença é que lá não tem esses demônios que se manifestaram aqui para tentar destruir Krishna e Vrindavana, né? Mas é assim, vamos entender. Uma hora vamos compreender Krishna completamente e seguir carinhosamente com ele na nossa vida, assim, sem vacilos, sem desvios, sem deixar o falso ego querer, né, dar ordens para a nossa consciência. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse verso, né, 21. Então vou repeti-lo aqui para a gente terminar. Eu estou nos corações de todos como a super-alma, e logo que alguém deseje adorar a um semideus, eu fortifico a sua fé, para que ele possa se devotar a essa deidade específica. Então, todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Sri Gauranitai, todas as glórias são ao Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Todas as glórias são a sua divina graça, Sri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Todas as glórias são os devotos reunidos. Haribol.